assim, vocês vão ver que o cara vai avisar, essa ligação pode ser gravada. É para avisar você que se eles gravarem e aquilo ali for empregado num processo contra vocês, que aquilo não tem problema nenhum de prova ilícita. Então essa ideia da proibição de prova produzida em surpresa é uma ideia que tem por premissa o quê? Tem por premissa a ideia de que eu não posso ser compelido a produzir uma prova contra mim sem saber que você pode produzir uma prova contra mim. Isso tem a ver com uma decorrência do princípio da presunção de inocência. Só que essa é uma presunção que tem a ver com o direito penal, não com o processo civil. A ideia da não surpresa não tem base nenhuma no campo civil. É uma invencionice brasileira que a jurisprudência acabou acolhendo e que hoje em dia se tem como pacificada. Mas enfim, é um tema que a rigor não tinha nenhum sentido, nem tinha nenhum propósito de acontecer, não tem nenhuma base legal para acontecer no ordenamento jurídico brasileiro. Então, essa nossa importação de teorias penais para a aplicação do tema da prova ilícita no campo civil acaba nos gerando muito problema e acaba nos dando uma distorção em relação à teoria que podia de fato ser empregada no campo civil. Tal como é verdade que há países que inclusive rejeitam a ideia de que haja possibilidade de prova ilícita civil. Então, é um tema que de fato poderia ter tido uma atenção maior do projeto, mas não teve. Pelo menos que fosse para fazer diferença entre as chamadas provas proibidas e as provas ilícitas. A gente sabe que a doutrina hoje coloca muito tranquilamente essa ideia de que você pode ter uma prova que viola uma regra de direito processual e você pode ter uma prova que viola uma regra de direito material. As provas ilícitas não são as provas que violam regras processuais, porque uma prova que viola uma regra processual, chamada prova proibida, é uma prova que tem uma outra dimensão, gera um outro tipo de problema. Por exemplo, se a lei brasileira diz que você não pode colher um depoimento de menor de 16 anos, e eu colho, isso eventualmente gera uma nulidade em relação à prova, mas dificilmente gera uma sanção idêntica àquela que gera a colheita de uma prova mediante tortura. É óbvio que são coisas diferentes e que exigem também um tratamento diferenciado. No entanto, o projeto também sequer fez a diferença em relação a esse tema. De toda forma, como o tema da prova ilícita acaba tocando então a violação de direitos materiais, é óbvio que quando eu falo em prova ilícita, eu falo em violação de grandes direitos materiais que acabam repercutindo no tema da prova. Por isso que eu inclusive elenquei ali para vocês os principais direitos, que são todos os direitos fundamentais, envolvidos na discussão do tema da prova ilícita. Então, se vocês forem pensar, por exemplo, na violação de segredos, na violação da intimidade, na violação do domicílio, são direitos fundamentais materiais e desses direitos é que surgem as hipóteses de prova ilícita. Então, eu violei o sigilo bancário, eu violei o sigilo de intimidade da pessoa, eu violei a intimidade da pessoa, violei a residência da pessoa, etc. e tal, violei o direito material e, portanto, tem uma prova ilícita que tem, então, uma série de consequências. Na ótica brasileira atual, a prova produzida por meio ilícito não pode ser produzida de forma nenhuma, a não ser diante de uma ideia de ponderação de interesses fundamentais, de proporcionalidade, em que eventualmente vem se admitindo certas concessões a esse tipo de violações em função de uma vantagem maior a um outro bem maior. O que nos gera um problema enorme. Há discussões homéricas, desde o texto famosíssimo do Mauro Capelletti discutindo o problema de violação de direitos fundamentais para a produção de prova, e que também nosso código acabou passando ao lado. Também um tema que acabou repercutindo no projeto e que tem uma aplicação própria, na minha opinião, de certa forma mal feita e exagerada, foi também a disciplina dessas regras de exclusão, que, como falei, tem ligação ao tema da prova ilícita. A ligação se dá justamente pelo fato de que as regras de exclusão também existem em função de garantias fundamentais que devem ser preservadas. Porque eu tenho um direito contra o direito de não me autoincriminar, porque eu tenho um direito de não expor os sigilos meus, porque eu tenho um direito de intimidade, então há situações em que o Estado não pode exigir de mim que eu contribua, que eu colabore com o Poder Judiciário para a descoberta da verdade dos fatos. Então, a regra geral é que eu sempre tenho que contribuir, é que eu sempre devo colaborar com o Poder Judiciário, aliás, que todo mundo deve colaborar com o Poder Judiciário na descoberta dos fatos. Mas há situações em que, em favor de um outro bem fundamental,
o Estado se recusa a exigir de mim esse tipo de imposição. Então, eu não sou obrigado a apresentar prova que me autoincrimine. Eu não sou obrigado a apresentar prova que diga respeito a um sigilo do qual eu sou depositário. Eu não sou obrigado a apresentar prova que gere uma violação de um dever de honra ou que me desonre, porque isso também é um direito fundamental. E esses são, então, as grandes linhas do direito à não apresentação de prova, as chamadas regras de exclusão. Onde é que o projeto exagera aí? O primeiro exagero do projeto vem justamente nesse artigo 386 do projeto, que diz o seguinte: preservar o direito de não produzir prova contra si próprio incumbe à parte uma série de coisas. Ou seja, o projeto prevê um direito geral de você não produzir prova contra você mesmo. O que parece muito bonito, parece muito legal que seja assim. Acontece que essa é uma regra que não existe em ordenamento jurídico nenhum do mundo. E não existe, não porque ninguém pensou nessa coisa genial, mas simplesmente porque isso aqui é de uma idiotice sem tamanho. Porque isso aqui é não perceber que um sistema que trabalha com o direito de não produzir prova contra si mesmo não pode exigir do sujeito nenhuma obrigação em matéria de prova. Inclusive, então, toda a parte que está depois desse preservar o direito de não produzir prova contra você mesmo, toda essa parte aí é um absurdo. Porque se eu não sou obrigado a produzir prova contra mim, toda a prova que eu vou produzir é a favor de mim. E se toda a prova que eu vou fazer é a favor de mim, então é direito meu, não é dever meu de produzir prova. Então é óbvio que eu vou fazer a prova, porque é a meu favor. Então, eu só tenho imposições naquilo que me é negativo. Naquilo que não me é negativo, não existe nem a possibilidade de você imaginar uma imposição. Pior, um sistema que quer, em tese, trabalhar com uma ideia dessa, não pode prever, como o nosso código prevê expressamente, regime de confissão. Pelo fato de que a confissão é a principal prova que você produz contra você mesmo. A confissão, por definição, é a afirmação de um fato prejudicial a você e favorável ao outro. Quer a prova mais prejudicial a você do que essa? E, no entanto, o código tem um capítulo longo em matéria de confissão. Tem também um capítulo em que ele vai dizer da exibição do documento ou coisa, que a gente já vai ver daqui a pouco, e que prevê, por exemplo, que o juiz possa impor meios coercitivos para exigir da parte a exibição do documento ou coisa. A pergunta é: quando é que você vai aplicar essa possibilidade se o próprio código te ressalva a ideia de que você não tem a obrigação de contribuir com o Poder Judiciário para produzir prova contra você? Então, esse negócio é um negócio de maluco, é um troço que não tem a menor possibilidade de você imaginar uma aplicação para isso. Eu digo para os meus alunos que isso aqui é um sujeito que deu um cara, que é um professor argentino. Na Argentina ninguém achou séria a tese desse cara, mas aqui acharam bonito o artigo do fulano, e aí então resolveram incorporar no projeto do Código de Processo Civil. Nós temos aí uma barbaridade, um Frankenstein que não tem paralelo em nenhum outro ordenamento, pelo menos que eu conheço. Mas mais, não sei se vocês agora vão conseguir enxergar essa parte do projeto, mas o código também exagera ao prever uma regra de exclusão que está colocada lá no último dos artigos, o artigo 455. O seguinte: a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que lhe acarretem grave dano. Imagina a situação de um processo. O juiz chama a testemunha, vai depor. A testemunha diz assim: eu não vou depor, juiz, porque vai que a parte não gosta do que eu deponho e entra com uma ação contra mim. Então eu vou sofrer um risco de um grave dano. Depois eu vou ter que pagar uma indenização desse cara. Então eu não deponho de coisa nenhuma. Quando é que eu vou poder então exigir que a parte, ou que a testemunha, ou que enfim qualquer sujeito contribua com o Poder Judiciário com essa exclusão do dever de colaboração, se houver um grave dano que penda sobre a cabeça da pessoa pela colaboração que ela presta? Veem que é um negócio que é totalmente impensado, totalmente. Tem uma outra regra que está posta aqui também, que é o perigo de vida, que também a pessoa não tem que colaborar quando haja perigo de vida. Não sei o que é o perigo de vida para o projeto, imagino que deva ser alguma coisa pensada lá para o Rio de Janeiro, em que eu vou sequestrar o fulano, vou botar a criança dele com uma arma na cabeça, e então, se você depuser, eu vou matar teu filho. Ah, então não deponho. Eu vou falar para o juiz o quê? Juiz, eu não vou depor para você porque o cara está com meu filho preso lá, e se eu depuser vai matar meu filho. Ah, então tá. Então, filho, você vai para casa, não tem problema, fica à vontade, não se preocupe, um dia teu filho é liberado.
Quem é a besta que vai chegar para o juiz e falar uma coisa dessa? Então essa hipótese é uma hipótese absurda de você imaginar. Agora, pensem nessa situação do risco de grave dano. Com que base eu excluo o dever de colaboração de alguém com o Poder Judiciário em razão do fato de que pode vir a sofrer um dano com o depoimento dele? É um troço totalmente estapafúrdio, sem pé nem cabeça, não tem base nenhuma. E de novo, não tem base porque não preserva a garantia fundamental nenhuma. É alguma coisa posta no espaço, sem nenhum tipo de fundamento, sem nenhum tipo de maior reflexão. Então, aqui eu vejo um grave defeito em matéria de regras de exclusão. Primeiro, ao prever um direito de não apresentação de prova contra si geral no projeto, coisa que não existe em lugar nenhum outro do mundo. Em segundo lugar, ao prever que também para os terceiros haja hipóteses em que eles não têm a obrigação de colaborar, que são extremamente amplas, como esse caso do risco de grave dano para o terceiro que eventualmente tem que contribuir, tem que colaborar com o Poder Judiciário. Então, acho que isso aqui é um defeito grave que o projeto podia ter evitado, pensando um pouquinho mais naquilo que está colocando no seu texto legal. Em relação à prova emprestada, também era uma deficiência que a legislação atual tem e que o projeto resolve sanar, né? Mas, de novo, vejam que resolve o problema, essa regra do projeto do código, resolve só em parte. Porque o projeto admite que você use prova emprestada desde que você garanta o contraditório. O que é bonito de ver, mas esse nunca foi o problema da prova emprestada. Ninguém nunca escreveu um artigo sobre prova emprestada em que vai dizer as hipóteses de emprego de prova emprestada quando haja possibilidade de contraditório. Porque essa hipótese não existe. Porque sempre que puder fazer contraditório, eu obviamente posso emprestar a prova sem nenhum prejuízo para ninguém. O problema da prova emprestada sempre foi a hipótese em que eu não tenho como garantir o contraditório. Eu fiz um processo, tem lá uma prova pericial sobre um determinado bem. O bem sumiu, foi demolido, não tem mais como repetir a prova pericial. Agora o juiz do segundo processo tem que ver se vai me deixar trazer essa prova emprestada do primeiro processo para cá, ou se não vai deixar. Contraditório não vai ter, mas eu preciso de uma resposta do judicial. Deixa ou não deixa? Em que casos deixa? Em que casos não deixa? Sim, essa é a questão da prova emprestada. Que de resto, prever isso que o projeto acabou prevendo é um troço totalmente inútil, que é o óbvio do mais óbvio possível. Né? Enfim, essa foi a condição que o projeto acabou conseguindo oferecer em matéria de prova emprestada. Em relação à prova documental, que eu vejo como um avanço do projeto, um avanço em tese, é uma superação do projeto da súmula 372 do STJ, que proíbe que nas ações de exibição do documento ou coisa, o juiz possa empregar meios coercitivos. A súmula do STJ, inclusive contrária aos seus primeiros precedentes, diz que na ação de exibição do documento ou coisa, o juiz tem que se contentar com a presunção de veracidade e, portanto, não pode obrigar a parte, nem o terceiro, a exibir documento sob pena de meios coercitivos. Isso é um problema, porque muitas vezes a presunção de veracidade do fato é inútil, porque o juiz não tem o que presumir. Há várias situações em que sem a apresentação do documento, ele não tem nem o que concluir em relação àquilo. Imagine, por exemplo, a hipótese, eu há muito tempo atrás tive um caso em que era bem assim, a parte, que era um sujeito ligado à Previdência Social, precisava da evolução patrimonial dele que estava com o INSS para poder fazer o cálculo do novo benefício que teria direito. O INSS não dava essa evolução patrimonial dele. E aí o que aconteceu? Sem esse tipo de informação, o máximo que eu posso fazer é chutar um valor. Então meu benefício novo vai ser de R$1 trilhão. Mas eu não tenho condições de dizer, olha, de fato, o valor que eu mereço é esse. Porque preciso daquela informação para poder fazer o cálculo do valor a que eu tenho direito. Então, essa súmula não percebe que em muitas situações a presunção de veracidade é totalmente inútil, porque o juiz não tem o que presumir diante da ausência da prova documental, diante da ausência da coisa que deve ser exibida em juízo. E, portanto, o projeto aí, numa modificação bastante útil, bastante boa, prevê expressamente a ideia de que você possa empregar meios coercitivos subrogatórios para a obtenção do documento ou coisa que deveria ser exibido. O problema, como eu falei antes, vai ser compatibilizar regras como essa com aquele direito de não produzir prova contra si mesmo que a gente viu anteriormente. Ainda, em relação à produção da prova documental, há alterações que são pontuais
e que são talvez interessantes no que diz respeito à prova cinematográfica, no que diz respeito à prova produzida por som, né, que vão prever que a sua apresentação se dê em audiência e não mais fique juntada nos autos. A ideia, eu acho uma ideia bastante boa, até porque essa é a única forma que você tem que realmente examinar em contraditório a prova documental. O problema é que a operacionalização desse tipo de coisa vai levar a um problema sério. Eu não sei se algum de vocês já viu como é que funciona o TRE em época de eleição, mas a coisa que o TRE mais faz na época da eleição é ficar vendo filme da propaganda eleitoral onde supostamente aconteceu o xingamento, etc. e tal. Isso demora muito tempo. Né? Então, em princípio, se isso aqui passar desses termos, isso vai ser agora praxe judicial das suas audiências de forma geral. Senta todo mundo lá e vamos ver o filme para ver o que é que diz o filme, o que é que não diz o filme, o que é que diz a gravação fonográfica ou não diz. Uma ideia boa, mas que eu acho que vai ter uma operacionalização bastante complicada. Também se prevê a ideia de você poder juntar provas para além do momento adequado, quer dizer, acaba com a ideia de preclusão quanto ao momento da juntada da prova documental, e prevê ainda um aumento do prazo para que você possa se manifestar em relação às provas documentais juntadas. Hoje o prazo é de 5 dias, o projeto prevê um prazo de 15 dias, que pode inclusive ser estendido em razão do volume de documentos. Tudo isso, ligado na ideia que o professor Ricardo havia falado, na ideia de uma ampliação do contraditório, de uma garantia maior para as partes. O que, como também o professor Ricardo já citou, nunca se dá no espaço. Sempre se dá à custa do direito de um outro sujeito, da outra parte do processo. Também em relação à prova testemunhal, há duas alterações que eu acho são bastante importantes. A primeira delas é a previsão do emprego de videoconferência, de forma geral, para você colher prova oral, tanto depoimento da parte como prova testemunhal fora da comarca. Então não precisa mais, se não quiser, usar de carta pregatória. Você pode usar dos sistemas de videoconferência para colher a prova oral no lugar em que a testemunha ou que a própria parte estiver, que é um avanço bastante bom, bastante adequado em termos de evolução tecnológica. Por outro lado, há também uma alteração em relação às sanções decorrentes da não apresentação da autoridade que tem prerrogativa de ser ouvida na sua própria residência, no projeto. Então veja, o que acontece hoje? Hoje tem um monte de gente que tem o direito de dizer onde e quando quer ser ouvido. E esse tipo de garantia é empregado muitas vezes como forma de você procrastinar o processo. Então, em ação penal, por exemplo, é básico. Se você quer parar um processo, arrola como testemunha o presidente do outro país, por mais absurdo que isso possa parecer. Como o troço fica parado 50 anos para ver o que vai acontecer com esse negócio aí, acaba que normalmente isso aí gera prescrição. No CIO também não é incomum que isso aconteça. E o pior é que não há sanção para isso. Quer dizer, se eu sou uma autoridade que tem esse tipo de benefício e marco o meu depoimento para daqui a 6 anos, no princípio não há sanção nenhuma para esse tipo de coisa. O projeto dá uma sanção para isso, prevendo que se o fulano não se apresentar na data marcada, então o juiz pode designar uma outra data qualquer e a obrigação dessa autoridade comparecer na data marcada pelo juiz. Difícil vai ser aplicar isso contra grandes autoridades. Imaginem, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal que foi intimado para depor como testemunha, não compareceu, e aí o juiz de primeiro grau vai dizer, então agora você vem aqui em Umuarama no dia 10 de abril e vai depor às 11 horas. E desse por intimado e achei bom que eu não fiquei muito bravo ainda. Mas é um troço meio esquisito de acontecer. Uma outra alteração significativa, para quem é advogado sabe o que isso vai significar, é uma alteração quanto à forma como vai se proceder à intimação das testemunhas. As testemunhas deixam de ser intimadas pelo juízo e a intimação das testemunhas passa a ser responsabilidade da própria parte. Então, vai acontecer mais ou menos como acontece na Itália, em que as partes é que têm que levar a testemunha para o juízo. O juiz não tem a obrigação de apresentar ou de determinar a intimação, de fazer a condução da testemunha. De forma que se a parte não leva a testemunha ou não providencia por meios próprios a intimação da testemunha, se supõe que a parte desistiu de ouvir aquela testemunha. Isso é uma alteração significativa, vai exigir toda uma outra estrutura de escritórios de advocacia e é uma coisa que acho que tem que ser pensada com muita seriedade. Não foi tão bem pensada assim no projeto. Há hipótese em que essa regra pode ser superada e que o juiz pode determinar a intimação da testemunha, mas são hipóteses excepcionais. A regra geral vai ser essa aqui.
Enfim, em relação à prova técnica, daí eu fico por aqui, até pelo adiantado do tempo. Em relação à prova técnica, há duas mudanças que eu acho que são significativas. A primeira delas é a previsão dessa prova técnica simplificada, que é uma prática já autorizada nos juizados especiais e que passa a ser mais permitida ainda de forma generalizada no campo do processo civil de forma comum, que é a ideia de que a prova possa se resumir a um depoimento de um sujeito especialista em um assunto. Então, hoje, não é incomum que na prática você arrole como testemunha um esperto, um perito, para que ele sirva, entre aspas, como uma prova testemunhal, mas no fim das contas a tua função, a tua ideia é que ele sirva como prova pericial. Isso vai ser legitimado pelo projeto. Então, você vai poder fazer uma prova pericial, informal, simplificada, que vai se resumir à oitiva desse perito em uma audiência a respeito de algum fato que ele possa ter examinado anteriormente. Eu acho uma ideia bastante boa, bastante útil em termos de simplificação procedimental. E por fim, a ideia da convenção sobre a escolha do perito. Então, o projeto também se valendo de um dos seus princípios, de um dos seus critérios principais, que é uma ideia francesa, chamada contratualismo processual, acaba permitindo que as partes imponham ao juiz a escolha do perito. O perito deixa de ser de livre escolha do juiz e passa a ser de livre escolha das partes. As partes podem convencionar a escolha de um sujeito como perito e o juiz é obrigado a aceitar aquele perito indicado pelas partes. Tenho muitas reservas quanto à utilidade e quanto à boa ideia dessa premissa, desse tipo de contrato processual aqui. Mas, no entanto, essa ideia é uma ideia que também, para o pessoal do projeto, foi uma ideia muito cara, se tomou como uma ideia bastante boa, e se tomou como uma ideia boa muito em razão de uma forma de criticar a conduta de alguns magistrados que acabam indicando um perito por amizade, etc. e tal, e com isso, então, não escolhendo o sujeito que de fato fosse o cara mais capaz para examinar aquele tipo de assunto. Então, eu acho que, de fato, a crítica é uma crítica eventualmente válida, mas a solução, eu não acho que seja uma solução razoável. Acho que essa ideia de você impor ao magistrado um perito que não é da sua confiança pode gerar muito mais problema do que utilidade para o sistema. Enfim, essas são as principais alterações em matéria de prova que eu vejo no sistema processual brasileiro. E notem que tudo isso que eu falei para vocês, o que dá para perceber é que, de forma geral, o projeto inova muito pouco em matéria de prova. Mesmo a ideia da modificação do ônus da prova, que é a grande alteração do projeto, é uma ideia que já é consolidada na jurisprudência. De forma que a gente podia, de fato, ter pensado, em termos de prova, questões muito mais avançadas, como essas também, que apresentei para vocês, mas esse foi mais um dos temas em que o projeto também se frustrou, ou também se furtou a evoluir e também acabou se apequenando na análise dos grandes temas, dos processos mais recentes, dos temas mais recentes, das questões mais recentes, inclusive no campo do direito internacional. Então, fico à disposição de vocês, agradeço demais a paciência e a atenção de vocês todos, especialmente num tema como esse da prova, que eu sei que é um tema que não é muito do agrado da maioria de vocês, e fico à disposição de vocês se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica. Obrigado. Convido a doutora Andréia Pacheco Guimarães que suba ao palco novamente para que possa mediar os questionamentos.
Passo a palavra ao Dr. Luiz Sérgio Toledo Barros, para que possa fazer uma pergunta. Antes de formular a pergunta, gostaria de agradecer e cumprimentar os dois palestrantes pela brilhante aula que tiveram. Digamos que o cerne do processo é a prova. A essência está aí. Quando há um erro de julgamento, como o senhor falou agora, o juiz nomeia um perito amigo e, em razão daquela perícia, há o cometimento de um erro grave judiciário. Ou então, no caso qual é a razão pela não apreciação da prova, a importância que ela tem no processo, em segundo grau? Se haveria, acho que complementar, se haveria, nesse caso, a responsabilização do juiz e como seria feita essa responsabilização. Até estava sobre isso antes, né? E eu pessoalmente sou contra a responsabilização pessoal do juiz nesse tipo de hipótese. Porque eu acho que estamos todos sujeitos ao erro, especialmente também porque eu acho que a responsabilização do juiz exige uma contrapartida, que é uma condição de trabalho também adequada a uma capacidade humana. Agora, eu não tenho dúvida de que nas hipóteses de erro judiciário, haja sim a possibilidade da responsabilização civil do Estado, que afinal de contas é de representada pelo magistrado, né? Mas é o Estado que está falando, não é o juiz que fala, é o Estado que fala. De maneira que, por conta disso, e também seguindo a linha de vários autores que falam hoje, mais recentemente, quase a unanimidade dos autores de processo civil, que autorizam a ideia da responsabilização civil do Estado por algum erro judiciário. Isso é previsto no campo penal, por exemplo, expressamente, e no campo civil não teria por que ser diferente, inclusive, disso aí. Quanto à sua outra questão, a avaliação da prova em tribunais, eu diria que o Brasil também tem uma crise de consciência em relação ao que deve fazer um tribunal. A gente não sabe se um tribunal deve ser um tribunal de revisão da decisão judicial, se o tribunal deve ser um papel de uniformização da decisão em termos de direito. A gente não sabe o que a gente quer dos tribunais brasileiros. Então, seria importante, de fato, que a gente tivesse uma ideia de para que a gente quer um tribunal. O que a gente quer fazer com o tribunal? Há países que vão dizer que os tribunais servem só para a uniformização do direito, para evitar que o direito seja dito do jeito A, no caso A, do jeito B, no caso B. Outros países, a maioria, vai pelo menos prever uma instância de revisão total, ou seja, prever um tribunal de revisão de justiça, de revisão da própria acerto da decisão judicial, como é, em princípio, no nosso esquema processual. Logo, se no nosso direito os tribunais de segunda instância, de segundo grau, são tribunais pensados para rever a decisão de forma geral, não há nenhum motivo para que o tribunal não tenha a mesma amplitude de cognição em matéria de prova que faz o juiz de primeiro grau. Há uma discussão, e essa é uma discussão válida, não vou me posicionar em relação a isso, mas é uma discussão válida, sobre se essa solução é boa ou se é ruim. Há um texto clássico, também do professor Mauro Capelletti, que dizia que o melhor juiz para avaliar a prova, para avaliar o fato, é o que está com contato mais próximo com o fato. Então, o juiz daqui de Umuarama conhece o Umuarama, é mais fácil para ele saber esse fulano é um bêbado, não dá para confiar no que ele fala, ou ele é um sujeito que tem uma PV muito boa, do que um cara que fica lá em Curitiba, que nem sabe quem é o fulano daqui. Essa é uma discussão válida. Mas a questão é uma questão que tem que ser de fato tomada a sério. Mas em princípio, no sistema brasileiro atual, o tribunal tem o mesmo poder de revisão do prova que tem o juiz penal. Para o senhor, doutor Sérgio. O fato de o projeto do Marco Civil da Internet exigir que os dados de computadores brasileiros sejam armazenados no Brasil pode ajudar na estabilização da prova eletrônica devido à maior faculdade de localização da informação? Pode, eu acho que isso é um dado importante. Sem dúvida, um dos grandes problemas que nós temos hoje, e não só no aspecto civil, como exemplo do Ministério Público do Trabalho, ações que envolvam pornografia infantil, o
grande problema é descobrir onde é que está a pornografia infantil, porque fulano disse que está armazenado no site na Singapura, e na Singapura ninguém tem nem menor acesso dos sites que ficam lá. Então, o fato de você exigir que esses dados fiquem no Brasil é sim um facilitador, é muito mais fácil para o juiz tomar medidas coercitivas em relação a empresas que têm sede no Brasil, do que em relação a empresas que a gente não sabe onde tem a sede, ou até que não tem uma sede específica. Então, sim, eu acho que esse é um dado importante, mas ainda assim ele é um problema que tem essa solução, né? Tem outros problemas gerados por essa solução, por exemplo, muita empresa vai deixar de ter esses dados no Brasil simplesmente porque não lhes interessa ter uma subsede aqui no Brasil, e também a gente vai ter outros tantos problemas em matéria de prova eletrônica que não vão ser resolvidos por essa solução da lei do Marco Civil. Outra para o senhor. Sobre o tema de processo eletrônico, o governo deve fornecer uma segurança ao usuário para que o desenvolvimento do uso do mesmo seja efetivado positivamente? A própria ideia da lei do processo eletrônico exige que os sistemas de linguagem dos processos eletrônicos sejam estáveis, ou seja, que não fiquem modificando essas linguagens a cada pouco, porque isso geraria de fato uma instabilidade no sistema e, portanto, a própria lei impõe ao Estado que te dê uma segurança para operar no processo eletrônico. Agora, eu acho que esse é um outro defeito, inclusive, do projeto. O projeto tem poucas referências ao processo eletrônico, quando na realidade ele está entrando numa época em praticamente tudo isso deveria ser cogitado. Eu diria mais, a gente faz uma confusão, o projeto faz uma confusão entre o que é processo eletrônico e o que é procedimento eletrônico. O projeto do código trata de procedimento eletrônico. A lei de processo eletrônico trata de procedimento eletrônico. Não tem nada que trate de processo eletrônico. Dou um exemplo do que significaria uma disciplina de processo eletrônico. Eu faço um contrato na internet comprando um livro de um outro país. Qual é o juízo competente para julgar essa causa? Porque esse contrato não foi firmado aqui, também não foi firmado em outro país, ele foi firmado em algum lugar no limbo. E a rigor, qualquer juiz do país, se esse processo fosse todo com procedimento eletrônico, teria a mesma condição de julgar o bem nesse caso. Porque tanto importa se eu estou aqui em Maranhão, se eu estou em Curitiba, se eu estou em São Paulo, a rigor, se tudo tramita pelo meio eletrônico, está na mesma. A distribuição dos processos poderia ser feita de outra maneira. Não seguir mais os critérios tradicionais, territoriais, funcionais, valor da causa, material, que a gente usa hoje. Poderia ser outro critério. Distribuição de outra forma. Enfim, isso é um tema só, a competência em processo eletrônico, um tema efetivamente em processo eletrônico. Nós nunca tivemos nem cogitação de imaginar uma coisa como essa. No entanto, é um dos temas mais importantes. Próxima pergunta para o professor Ricardo Alexandre da Silva, uma pergunta bem interessante, bem polêmica. Então, a questão é a seguinte: o artigo 10 deve ser interpretado apenas nos casos em que seja útil o contraditório e, de ofício, ser coibido quando desnecessário? O contraditório demandado deveria, antes de ser decretado, obedecer o artigo 9º e somente depois observado? Bom, é uma questão interessantíssima e, na minha opinião, ela reflete, traz à tona a principal questão desse artigo. O fato dele dizer que qualquer grau de jurisdição, me refiro aqui ao artigo 10, o fato de se falar que qualquer grau de jurisdição, o órgão jurisdicional não pode decidir sem que tenha oportunizado a parte, a oportuna manifestação